Vamos colocar a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença, dando início, Senhor, a essa casa firme, nos propósitos, meu Pai, no propósito dos 52 dias. E nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque é o que nós temos ouvido, meu Pai, recebido em diversas oportunidades, nós só temos hoje. Nós só temos essa oportunidade para nos levantarmos, para tomarmos as decisões corretas, para deixarmos que o Espírito nos guie e nos domine, para tomarmos decisões sábias, Senhor. E a sabedoria vem da obediência. Então eu te peço, meu Pai, que cada um venha abrir o coração para o Senhor, abrir o coração para a palavra do Senhor, para as direções do Senhor, porque o Senhor tem um plano especial para cada um de nós, meu Pai. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam, muitas vezes acreditam que frases assim são clichês, mas não, Senhor. Na Sua palavra nós vemos diversos, inúmeros exemplos de como o Senhor usou pessoas de tantas formas diferentes. Então, se nós estamos aqui, meu Pai, é porque o Senhor tem coisas incríveis para nós, mas só depende de nós. Depende da nossa renúncia própria. Depende de sacrifícios que nós fazemos por um bem maior. Porque tudo aquilo que nós fazemos por amor ao Senhor, nós é que estamos recebendo muito mais. Então eu te peço, Senhor, abra a nossa mente, os nossos olhos, que não haja aqui, Senhor, ninguém distraído, acomodado, simplesmente cumprindo com alguma coisa, Senhor, se convencendo de algo. Não, Senhor, que tenhamos consciência, que não estejamos no modo automático, mas que em todo o tempo nós estejamos alertas, porque o diabo muitas vezes usa pessoas, Senhor, usa até coisas que parecem espirituais para manter as pessoas no mesmo lugar. Nós vemos, meu Pai, na Sua palavra, tantos exemplos de religiosos que estavam ouvindo as Suas palavras e terminaram os dias derrotados, porque estavam mexendo com coisas espirituais, mas ali não tinha nada de Deus, não tinha amor, não tinha renúncia, não tinha nada assim que o Senhor se agradava, tinha apenas uma liturgia. Então nós podemos estar no melhor lugar do mundo, diante da melhor pessoa possível, irmos para o inferno, sermos roubados, fracassar, e nós não queremos isso, Senhor. Nos dá visão das coisas, Senhor. Nos ajuda a nos conhecer, nos ajuda a nos enxergar. Tem misericórdia de nós. Abençoa o Seu povo, abençoa, meu Pai, cada um que está aqui comigo, que enfrentou seus desafios, meu Pai, para estar aqui nessa manhã, não quebrando o seu propósito, mantendo, Senhor, a disciplina, estabelecendo o alvo, Senhor, fazendo o que é preciso. Então abençoa esse povo forte, esse povo resiliente. Abençoa, meu Pai, cada um que passar pelas igrejas, que estiver pela transmissão, que o Senhor possa nos abençoar neste dia, porque tudo que nós temos, como nós falamos, é este momento. Então que nós venhamos aproveitar ao máximo cada momento, cada oportunidade e construir sempre um alicerce profundo no Senhor, em nome de Jesus. Se falhamos, meu Pai, pecamos, fizemos ou falamos coisas que tenhamos entristecido, o Teu Espírito Santo nos perdoa. Tem misericórdia de nós, meu Pai, porque o nosso compromisso é com o Senhor, não é com o erro. Não é com a nossa carne, mas é com o Senhor, em melhorar todos os dias, Senhor. Então nos ajuda, eu te peço. Abençoa este trabalho, abençoa as orações que serão feitas, abençoa, meu Pai, os cultos que acontecerão nessas 25 horas, meu Pai, de oração e busca pela família. Eu peço, abençoa-nos, meu Pai, e nos dê graça para este dia, para vencermos todas as nossas lutas, especialmente as internas, meu Pai. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Muito obrigado, Deus querido. Nós te amamos e queremos te amar muito mais. Muito obrigado. Amém. Amém
E amém, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pode sentar, por favor. Bom dia ao pessoal da transmissão. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Deus abençoe. Graças a Deus. Vamos começar aqui a nossa leitura a partir de Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão fala comigo, minhas testemunhas. Ok? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui nós vemos, nós seremos testemunhas do Senhor. Mas para sermos testemunhas, nós precisamos ter um testemunho interno. Porque só vai acontecer aqui fora o reflexo do que está dentro de nós. Então, a nossa capacidade de testemunhar o Senhor Jesus vem da capacidade de algo muito forte já estar estabelecido dentro de nós. Porque como é que você vai ser testemunha do Senhor na sua casa, por exemplo, agindo com desequilíbrio, agindo com imaturidade? Ou seja, o testemunho ainda não se estabeleceu dentro de você. Quando nós não estabelecemos aqui dentro, não vai ser refletido aqui fora. Na verdade, vai ser refletido, mas não o testemunho do Senhor, mas o testemunho da carne, o testemunho da incredulidade, o testemunho da passividade, o testemunho do descontrole. Tudo isso vai ser o que vai sair. Então a gente vai testemunhar, as pessoas vão ver, nossa, um testemunho vivo de uma pessoa desequilibrada. É um testemunho vivo de uma pessoa que vai numa igreja e que a vida dela não é mudada. Como infelizmente tem milhões por aí que vivem dessa forma. Então é muito importante isso. Receberão poder e eu vou ser testemunha do Senhor quando o que me guia for, o Espírito Santo. O Espírito Santo, fala comigo, o Espírito Santo tem que descer sobre mim. Mas acima de tudo ele tem que ficar, né? Porque muitos receberam o Espírito Santo, tiveram momentos, mas relaxaram. Então o Espírito Santo tem que descer e tem que estabelecer na nossa vida. Do contrário, é o famoso auto-engano. A gente está na igreja, faz o propósito, mas a vida está derrotada. Como assim? Como assim? Eu preciso aprender a reconhecer isso. Isso será um teste? Isso será uma poda? Ou isso será uma colheita? Porque se for colheita eu não mudei ainda. Eu ainda tenho mantido os velhos padrões, porém com outra roupagem. Ou eu estou passando um teste, ou eu estou vivendo um tempo de poda, mas no meu coração eu estou consciente. Não, eu estou me esforçando, eu estou determinado, eu quero acertar, eu quero crescer. Então esse testemunho tem que começar dentro de nós. Dentro primeiro. Para nós sermos testemunhas do Senhor aqui fora. Então se eu não tenho um testemunho no mundo espiritual, se o Senhor não me enxerga como uma pessoa realmente que acredita na palavra, e o acreditar na palavra, nós sempre falamos isso, o acreditar não é você tomar posse, estar ligado e dizer que acredita. O tomar posse é você obedecer. O acreditar é refletido na obediência. Então é no dia a dia, quando você tem a oportunidade de fazer uma coisa errada, na carne, na impulsividade, na imaturidade, você escolhe obedecer. Escolhe se manter no equilíbrio, escolhe falar a palavra certa, escolhe olhar para o objetivo que você está buscando e não para o que você está vivendo. Ou seja, eu tenho um alvo. Então o testemunho espiritual, ele primeiro precisa acontecer. Senão nós não teremos testemunho no mundo físico. Então muitos acabam não tendo resultado na vida porque eles não são exemplos no mundo espiritual. Porque tudo que Deus está vendo é o que está no nosso coração. Então, mesmo que nós façamos algo bom, essa coisa não se sustenta.
Porque logo eu vou parar. Porque é uma encenação, eu estou só... É igual aquela questão, né? Tem gente que fala assim, que não consegue se controlar, que não aguenta, porque ela precisa falar, mas coloca ela perto de uma pessoa que ela tem algum interesse, né? Às vezes é o início de um relacionamento, por exemplo, está com a namorada ou com o namorado, ou está com o patrão, ou está com um cliente que ele tem interesse em fazer um negócio, nossa, ele vai se comportar da melhor maneira possível. Não vai desequilibrar, não vai falar bobagem, vai estar alinhadinho, vai falar a coisa certa. Mas quando ele está num ambiente que ele já não liga tanto, está perto do cônjuge, está perto de parente, está perto de gente que ele não liga muito, aí ele fala, ele briga, ele entra na carne, ou seja, não se sustenta. Por que não se sustenta? Porque não está dentro. Aquilo não é algo estabelecido nela, ela está fazendo uma ensinação. Aqui eu me comporto, aqui na igreja, vixe, espiritual, simpático, agradável, lá fora é no bico da bota e não quero saber. E muitos vivem assim, porque não estabeleceu dentro. Então ela vai se convencendo, não, é porque o outro fez isso, não, é porque esse é o meu jeito, a minha personalidade, mas dependendo da circunstância a pessoa sabe se comportar. Então a gente precisa analisar isso. Qual é o tipo de testemunho que a gente tem dado? Por que as minhas orações eventualmente não são respondidas? Por conta dessa falta de consistência nas coisas. Aí por que o filho não quer saber da igreja? Por que o cônjuge não vem nunca? Por que o parente faz piada? Porque essas pessoas, esses crentes, não são afetados por esse testemunho. Porque o testemunho que ele está vendo é de uma hipocrisia. É algo que não se sustenta. Por que o marido não quer saber de jeito nenhum? Essa esposa não está sendo um bom testemunho. Mas esse filho, meu Deus, está perdido, não quer saber, eu criei na igreja, mas agora não quer mais saber. Porque esses pais não deram um bom testemunho. É assim, simples assim. Eles não deram, a pessoa não deu um bom testemunho, logo ela não influencia. Porque as pessoas, elas não seguem palavras, elas seguem exemplos. Você não pode falar, não, você não vai fumar, você não vai beber, mas está vendo o pai fumar e beber. Você não pode mentir, você tem que ser fiel no seu casamento, mas está vendo a família toda aquela bagunça. E vai na igreja, e fala palavrão, e está vendo pornografia. É claro que não vai obedecer. Porque isso daí é só para o outro ver. É só para o pessoal lá ver, acreditar na santidade aí, mas não tem nada a ver não tem nada a ver. Não é isso, não se sustenta. É o cara que vai que o pessoal sabe que vai na igreja e recebe, e está lá no grupo do WhatsApp que seria de trabalho da empresa, mas está lá recebendo foto pornográfica, bobagem, piada, ou seja, está tudo na mesma coisa. Mas quando entra, é impossível não haver diferença. E eu quero ler alguns exemplos para você, dos heróis da fé, aqui de Hebreus 11, para mostrar que assim, está à disposição de todos, Deus usa quem se coloca à disposição, usa de formas diferentes. Então cada um de nós, ao invés de muitas vezes ficar comparando com o outro, ao invés de ficar esperando que o Deus faça comigo igual fez com você, eu tenho que entender, não, Deus faz com cada um de uma forma especial e particular, e é uma bênção. E vai ser uma bênção, porque Deus sabe qual é o melhor caminho para cada um de nós. Mas para isso precisa estar estabelecido na nossa vida. Então eu convido você a fazer essa análise e permitir que o Espírito Santo realmente habite, desça sobre você e que você faça o seu melhor, o seu máximo, o seu tudo, para que ele permaneça, para que ele fique aí e te conduza para essa vida abençoada. Olha aqui em Hebreus 11. A fé, fala comigo pessoal, por favor. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos
E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ok. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Então você tem uma certeza no Senhor. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então você crê. Você persegue, você declara, você ora, você busca, porque você sabe que vai acontecer, porque você tem esperança nisso. Mas você não vê hoje. Mas você está perseguindo aquilo, você sabe, você tem um alvo, que a gente já falou, da visão. Você tem uma visão, você tem um alvo, você sabe o que você quer, onde você quer chegar. Foi pela fé que as pessoas, fala comigo, as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então assim, foi pela fé que as pessoas do passado perseguiram a aprovação de Deus. Mas aqui, nós estamos falando de pessoas do passado. Mas quem escreveu isso daqui, venceu também. Então nós podemos falar dessas pessoas do passado. E não dessas que ele cita. Ou seja, nós daqui a pouco seremos exemplos e testemunhos para outras pessoas. Que elas vão falar, não, porque pessoas do passado venceram. Você crê nisso? Sim ou não? Ou seja, isso não parou. Isso não acabou. Isso não parou nesse momento. Ou só lá no Velho Testamento, quando Deus fazia tal coisa. Não. Isso continua. O seu filho pode olhar para você e falar assim, porque o meu pai, porque minha mãe, ou seja, as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então isso nunca termina, se nós acreditarmos nisso. Pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então nós vemos aqui, para começar, o exemplo do próprio Deus. Deus não pediu, Deus não olhou a dificuldade do universo, o tamanho do universo, Deus simplesmente falou, haja isso. E aconteceu. Então foi pela fé que Deus já nos dá o próprio exemplo dele. Que ele não ficou olhando, meu Deus, mas como é muito grande, muitos detalhes, são muitos detalhes, nossa, os planetas, as formiguinhas, o mar, o oceano, tudo, nossa, são muitos detalhes. Ele simplesmente declarou, ele simplesmente creu, ele simplesmente determinou, determinou. Deus simplesmente determinou, o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto, tudo que nós podemos ver, foi feito daquilo que não se vê. Porque nós declaramos coisas que naquele segundo, naquele momento, não existem ainda. É aí que está o poder da palavra, das declarações, que muitas vezes a pessoa só lança coisas negativas. Vai dar errado, não vai dar certo. Pode crer que isso vai se cumprir na sua vida. Não vai dar certo e não vai fluir, não vai dar certo. Por quê? Porque é isso. O universo foi criado pela palavra. Nós criamos primeiro no mundo espiritual. Nós criamos primeiro dentro de nós. E Deus nos dá o maior exemplo disso. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor. Os dois ofereceram sacrifícios. O Caim e o Abel. Mas Abel ofereceu o sacrifício do seu melhor, o melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então Abel já foi um dos primeiros a dar o melhor para o Senhor, a fazer as coisas para Deus como tudo, como deve ser. E Caim fez, Senhor, faz isso, tá bacana, as primícias, tá? Isso daqui. E cada um aqui pode se analisar e observar, eu dou realmente o meu melhor? Eu dou o melhor do meu tempo, da minha vida, da minha energia, dos meus sonhos. Eu dou o melhor, os meus projetos estão alinhados àquilo que eu posso ser bênção para a obra, para Deus, na minha vida espiritual. Eu faço escolhas baseado na minha vida espiritual. Eu tomo decisões baseado naquilo que Deus quer e não naquilo que eu gosto, ou acho, ou penso, ou acredito, ou estou com vontade.
Cada um de nós pode saber isso. A sua rotina, o seu dia a dia, as palavras que você lança, as pessoas com quem você se relaciona, os negócios que você faz, aquilo que você assiste, aquilo que você lê. Tudo isso você consegue analisar que você tem feito o seu melhor para Deus? Nós temos que analisar isso. No nosso dia a dia nós tomamos milhares de decisões, temos milhões de pensamentos. Quanto deles será que é realmente voltado para ser uma pessoa intencional? Uma pessoa intencional, não, eu vou ser uma boa esposa porque eu quero agradar a Deus. Eu vou ser um bom marido porque eu quero agradar a Deus. Não, eu vou sair de perto dessas coisas porque eu quero agradar a Deus. Quanto da nossa vida nós fazemos um sacrifício melhor do que qualquer um aí fora faz? Nós precisamos analisar isso. Qual o nível de entrega, o nível de perfeição que a gente busca para fazer a vontade do Senhor? Porque é o que Jesus falou, bom, quem é bom? Não tem ninguém bom. Bom é somente Deus, e se a gente faz alguma coisa certa, se a gente toma decisões certas de vez em quando, é pelo nosso desejo de fazer a vontade do Senhor. Isso tem que estar muito firme no nosso coração. É o que a gente falou. Eu sou testemunho do Senhor. Você testemunha o Senhor. Mas esse testemunho precisa estar dentro de você. Precisa estar firme já. Precisa estar estabelecido esse caráter que agrada a Deus. Olha só. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que, fala comigo, antes disso, ele já havia agradado a Deus. Ou seja, Enoque escapou da morte, Deus o levou, Deus o tomou, porque antes, obviamente, dele ser tomado, ele já tinha agradado a Deus. Ou seja, pessoal, fala comigo, isso é o resultado de uma vida inteira correta. É isso que a gente precisa analisar. Ah, mas Deus gostou mais do Enoque e o levou. Não, antes disso, ele já havia agradado a Deus. Simplesmente foi uma consequência de toda uma vida de construção. Esse é o ponto. A construção interna. O alicerce interno. Fala comigo, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele, por favor, quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe, mais forte, e que recompensa os que buscam, os que procuram conhecê-lo melhor. Ok? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Então, eu quero te agradar, Senhor, eu quero te agradar, Senhor, eu quero te agradar. Agrade com fé, agindo intencionalmente. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Eu acredito que se perguntar para 1 milhão de pessoas, talvez 99% ou mais vai dizer, eu creio que Deus existe. Mas eles não diz Deus, não, é uma energia, um universo, uma força, um negócio. Mas quantos realmente procuram conhecê-lo melhor? Porque olha só, precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, tem resultado. Eu creio que isso vai ter resultado. Eu creio que isso vai ter uma recompensa. Eu creio que isso vai me atrair algo bom, algo de diferente, um resultado diferente. Então não adianta falar, não, eu creio que Deus existe, mas eu creio que se eu agir dessa maneira, sendo uma testemunha do Senhor, eu terei recompensa. Por que que muitos continuam com uma vida derrotada? Porque eles não acreditam. Porque ele diz que acredita em Deus, mas ele não crê que Deus recompensa, logo ele não obedece. E se nós não obedecemos, eu não agrado a Deus, porque tudo que eu tenho que fazer eu faço por fé. Se eu não faço por fé, eu não vou agradar a Deus. Se eu não sou intencional, se eu não tenho uma integridade, uma linha
uma linha reta. Como nós vemos aqui, ó, o Enoque escapou da morte. Por quê? Porque antes ele já havia agradado a Deus, uma vida inteira de construções corretas. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus. Pela fé, Noé ouviu os avisos de Deus. É aquela história que a gente já falou outras vezes. Era o único que foi visto como justo pelo Senhor. Então, certamente, isso exigiu dele uma fé tremenda. Porque quantos que ele não podia achar que ele estava errado, que ele estava ficando louco, que ele estava ouvindo vozes, porque ele era o único, não tinha um para apoiar ele. Ele ouviu a direção de Deus, ele creu. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Olha que coisa doida. Senhor, eu estou ouvindo uma voz, eu tenho que fazer uma arca, eu tenho que pegar os bichos, eu tenho que... Vai cair um negócio aqui, um dilúvio, mas não chove tanto assim, não tem... Eu não sei construir um negócio, está todo mundo falando, todo mundo vivendo, todo mundo casando, todo mundo se divertindo. Aí, ó, e eu estou ouvindo isso. E eu não estou vendo nada. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Olha o final, olha o mais tarde. Assim, Noé condenou o mundo, porque ele mostrou que era possível. Todo mundo pode falar que isso daí não presta, que isso daí vai dar errado, que não dá certo. Mas quando um prova que dá certo, acabou, você condenou todo mundo. Você condenou, é mentira, que você não se esforçou, você não determinou, você não teve um foco, um alvo. Então Noé condenou o mundo, porque ele mostrou a Deus que era possível sim. Que nem que fosse um, Deus podia contar com ele. Então às vezes na sua família todo mundo foi fracassado numa área. Às vezes no seu trabalho todo mundo é negativo, fala aquela coisa chata, aquela coisa pesada. Que é o que a gente sempre fala, né? Desde quando reclamação levou alguém a algum lugar bom? Mas as pessoas continuam exercendo esse comportamento inútil. Mas quantas coisas inúteis que a gente ainda pode fazer? Sabe que não funciona, mas mantém. É a procrastinação, é a reclamação, é a murmuração, é a mágoa, ficar guardando o rancor das pessoas. Quanta coisa que a gente ainda faz de forma inútil, que não nos leva a nenhum lugar que presta, mas a gente continua mantendo. Então nós vemos aqui, ó, ele recebeu, assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Pela fé, um senhor, com a vida estabelecida, saiu de um lugar bacana, para ir para um lugar perigoso, complicado, feio, porque Deus disse. Ou seja, as mudanças que nós fazemos, elas precisam ser sempre pela fé. Porque quando você toma uma decisão de mudar, você não sabe o resultado daquilo. Você não sabe onde isso vai me levar, como isso vai acontecer, ou como isso vai terminar em bênção para mim. Mas quando você confia, e o Espírito Santo fala com você, e você entende, não, esse modo de viver não está errado, esse padrão não está correto, e isso que que eu acreditei uma vida inteira, eu estou vendo que isso nunca me levou ao objetivo que eu digo que eu quero. Então as mudanças, elas precisam ser pela fé. Ah, mas eu não estou vendo, já faz tanto tempo que eu estou fazendo assim, eu não vi resultado. Pois é, não vai acontecer rápido assim. Não vai. A gente leu esses dias em Abacuque 2, que fala assim, mesmo que pareça que está demorando, continue crendo, porque não se atrasará, certamente acontecerá e não se atrasará. Então é assim, ó, é um processo. São as mudanças pela fé, mudanças radicais. Saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Ou seja, ele não sabia qual vai ser o final disso. Qual vai ser o desfecho disso? Será que isso vai compensar mesmo? Será que isso tudo vai acontecer? Ele simplesmente foi andando, porque nós temos o quê, pessoal? Tudo que a gente tem é o quê? É o hoje, fala, é o hoje.
É o hoje. Ah, mas o que será daqui a ano que vem, daqui a um ano, daqui a 2 meses, daqui a uma semana, não sei. Mas se eu fizer tudo o que eu tenho que fazer hoje, e todos os dias eu tiver essa mesma mentalidade, eu não vou me preocupar com o futuro. Ah, mas o que será de mim? O que será dos meus filhos? O que será? O que será? Se eu fizer todos os dias a coisa certa, de forma intencional e pela fé, eu não vou me preocupar. Como que estarão os meus filhos? Eu sei como eles estarão. Eu estou plantando a coisa certa agora. Como que estará meu casamento daqui a não sei quanto tempo? Eu sei, porque eu estou plantando agora a fidelidade, o respeito, a admiração. Eu estou sendo uma pessoa íntegra. Ah, mas como estará a minha vida profissional daqui a não sei quantos anos, quando eu me aposentar, não sei e tal? Eu sei como estará. Vai ser organizada, vai ser abundante, vai ser abençoada, porque eu estou fazendo certo agora. Eu estou me organizando, eu estou sendo disciplinado, eu estou sendo um ofertante, um dizimista, porém também uma pessoa que está lá e investe nas coisas certas. Então eu estou atraindo a bênção de Deus, eu ajudo as pessoas, eu sou generoso, ou seja, o generoso prospera. Ninguém, eu tomo posse da palavra que eu estarei sempre por cima. O que é eu estar por cima? Eu estudo, eu busco a bênção do Senhor, eu abraço coisas novas, ou seja, não estou acomodado no tempo esperando, Senhor, eu vou ganhar na loteria ou não vou? Não, eu estou construindo uma vida onde lá na frente eu vou colher os resultados dessa semeadura. Plante o seu pão, lance o seu pão sobre as águas, lance as suas sementes e depois de muito tempo você vai ver, vai colher. Por quê? Porque lá atrás eu plantei, eu lancei meu pão e depois de muito tempo eu vou encontrar. Então eu plantei a semente, daqui a pouco ela está germinando, ela está brotando, porque eu plantei a boa semente. Porque lembra daquela passagem do joio e do trigo? O joio, eu descobri que ele tem, não sei se você já viu, eu sempre quis ver como é que era um joio, né? O joio, se você olhar, você acha que ele é trigo. Então ele confunde. Então a pessoa que está vendo nascer, só depois que está grande que ele vai descobrir que aquilo não é, ele tem a palhinha, mas não tem o grãozinho do trigo. Então você olha lá, aquele campinho, todos os cabelinhos assim, tal, bonitinho, então você confunde. Então às vezes está crescendo, mas assim, são sementes. Será que eu estou plantando joio ou estou plantando trigo? Ou seja, estou plantando, lance a sua semente nas águas. Mas quando ela está mais sequinha, ela fica quase igual. Aí está mais verdinho. Então você está lançando a semente, mas será que eu não vou colher joio? Joio não serve para nada. Então lance, eu estou lançando todos os dias. Como que será? Eu sei como será. Ah, mas como assim você sabe o futuro? Claro que eu sei, eu estou plantando agora, eu sei que eu vou colher. É por aí. É queimadinho mesmo, amarelinho. Então, são decisões diárias, consistência. Olha aqui. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces, fala comigo, a cidade que tem alicerces, que não podem ser destruídos. Nós temos buscado por essa casa, por essa vida eterna, de alicerces, de uma cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Mas isso acontece agora, nas construções, nos testemunhos que nós estamos estabelecendo neste momento. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Então, antes de Abraão, era Abrão. Então, pela fé, o Senhor o tornou pai, se tornou Abraão. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Olha que coisa incrível. Todos esses, fala comigo, todos esses morreram cheios de fé,
Será que nós vamos morrer cheios de fé? Como pessoas assim, admiráveis, que fizeram boas escolhas na vida, escolhas firmes, corretas. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas de Deus, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas, fala comigo, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Então, quando lá Abraão teve só um filho, ele não viu aquela multidão na casa dele, né, com milhões e milhares de filhos, nações sendo construídas como a areia do mar. Mas pela fé ele viu. Aqui, ó, eu era um inválido, um impotente, minha esposa uma velha, que não menstruava mais, estava tudo aos olhos naturais perdido. Mas Deus cumpriu. Deus criou, fez o impossível. Ou seja, Deus, pela fé, Deus me mostrou, ó, tem o Isaac. Tem o Isaac. Daqui a pouco veio o Jacó. Ou seja, Deus cumpriu. Então ele morreu cheio de fé, porque ele viu de longe, viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Eles viram de longe, ele viu aqui, ó, Deus cumpriu, Deus cumpriu. Deus cumpriu, vai cumprir o resto todo. Eu já vi, ó, as nações, eu já vi esse grande povo. Eu já vi. Porque ele creu. Ele creu. Então, nem tudo pode acontecer no nosso tempo. Mas nós sabemos que pela nossa fé, nós estamos lá na frente, colhendo muito mais, porque as coisas não terminam na gente, esse é o problema. Às vezes a gente acha que quer que aconteça tudo com a gente. Não, as coisas não podem parar, morrer na gente. A gente faz um alicerce, a gente cria. Tem coisas aí que na sua vida ou na sua família, você está sendo o primeiro a estabelecer. E você vai estabelecer isso para as gerações. É as sementes, a semente não pode morrer. A semente tem que produzir. Então ela morrendo, ela produz muito fruto. Porque se eu só planto uma árvore, mas em volta não tem nada, só tem cimento, vai cair o fruto, vai cair a semente, mas não vai nascer nada. Então eu posso ser uma árvore extraordinária, posso ser uma mangueira, aquelas gigantescas, mas se em volta só tem cimento, não acontece nada, cai uma fruta, cai lá, tal, e não vai nascer nada. Então, a gente pode ainda ser uma árvore pequena, mas a gente sabe que cada fruto que ela dá vai produzir novos outros frutos, e você vai vendo como é isso que ele está falando aqui, ó. Eles viram de longe, você está fazendo escolhas para que você enxergue longe. Ó, eu sei onde isso vai chegar. Na verdade, eu não sei. Mas eu sei a linha que vai, eu não sei a proporção que isso vai acontecer, mas eu sei que uma grande coisa eu estou plantando agora. Então é esse o objetivo, de você enxergar longe, você ter visão. Porque eles ficaram felizes, contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por esse mundo. A gente está indo para a nossa casa eterna, celestial. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando, fala comigo por gentileza, não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Então eles não ficaram pensando, mas e se eu tivesse voltado, será que eu fiz uma boa escolha? Não. Uma coisa que a gente tem que ter muito clara na nossa vida é o nunca retroceder. Fala, nunca retroceder. Tudo que você estabeleceu de bom, tudo que você cresceu, tudo que você avançou, você não pode retroceder. Você só acrescenta. Você bota outra coisa boa lá. Então, se você cortou hábitos errados na sua vida, você não volta mais para aqueles hábitos errados. Se você estabeleceu coisas certas na sua vida, né, de disciplina, de oração, de boas atitudes, você se comprometeu com uma coisa, você mantém aquilo. E depois, Deus te dá força, te dá graça, você consegue se organizar e você bota mais uma coisa. E você bota mais uma coisa. E você bota mais uma coisa. Quem já teve essa sensação de você ir fazendo isso, mas como que eu vou fazer isso?
Nossa, mas como que eu vou dar conta disso? E como que eu vou assumir mais essa situação? E você olha, vamos ver, sei lá, 5, 10 anos para cá, quem tem essa sensação que você faz coisas assim, muito mais coisas, 5, 10 vezes mais do que você fazia antes, e você achava que não ia dar conta de fazer? Quem tem essa sensação? Graças a Deus. É graça isso. É foco, é resiliência, é você nunca retroceder, porque isso nos deixa mais fortes. Porque você vai lá, eu consigo, eu não dou conta. O que você dá conta? Vou fazer isso. Tá. Pronto, daqui a pouco eu boto um pouquinho mais. Daqui a pouco você olha para trás e assim, meu Deus, quanta coisa que eu já faço. Antes eu achava que eu não dava conta de nada, ou tudo que eu fazia era aquela coisa lenta, né? Aquele negócio devagar. Hoje eu tenho uma atitude, uma agilidade, um raciocínio diferente. Por quê? É graça. Graça do Senhor. Deus tem me dado capacidade de produzir muito mais. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Fala comigo, se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. A gente não pode retroceder, a gente não pode parar se a gente quiser? Sim ou não? Sim. Mas eles enxergaram. A fé nos dá uma visão de futuro que eu vejo, eu sei onde eu vou chegar. E se eu retroceder, eu já entendi que não funciona, porque eu já sei, todo mundo sabe de onde partiu, de onde saiu, como era a vida. Então, eu não acredito que você quer voltar. Porque você não tem a mente dos escravos que saíram do Egito. Saíram do Egito para uma terra boa para eles, mas eles queriam voltar. Por quê? Porque eu não queria romper. Mas Josué e Caleb romperam. Eles creram, eles queriam diferente. Eles foram os que condenaram aquele povo como Noé condenou o mundo antigo. O Josué e o Caleb mostraram, viu? Viu como dá para mudar? Viu como não precisa ser escravo uma vida inteira? Que você pode ter nascido escravo numa terra difícil, com uma família difícil, com circunstâncias complicadas, e você não precisa terminar os seus dias daquela forma, derrotado, infeliz, fracassado, reclamando de tudo, murmurando de tudo, não. Cabeça elevada, cabeça do alto, cabeça grande. Não, vamos lá conquistar, vamos dominar, vai dar certo, Deus já nos deu a vitória, a proteção dele se foi, não, vamos lá. Outra cabeça. Porque eles quiseram ter uma outra cabeça. Então não se justifica. O Josué e o Caleb, eles condenaram todos aqueles que saíram do Egito. Porque eles mostraram para o Senhor. Viu como dá? Viu como tem jeito? Viu como eu posso mudar a minha mentalidade da água para o vinho, 180 graus? É querer. Então eles poderiam ter voltado, mas eles entenderam. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial, coisas melhores, outros sonhos, outros objetivos, agradar a Deus. E Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Nós já fizemos até cultos sobre esse versículo. Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, mas infelizmente, Deus se envergonha de ser chamado Deus de muitos. Porque não tem testemunho, porque são pessoas desequilibradas, pessoas que não são consistentes, pessoas que tudo para, tudo volta, tudo retrocede, tudo volta, tudo fica apresentando os porquês, os motivos, e todo mundo que apresenta desculpa, todo derrotado tem uma boa desculpa, tem uma boa justificativa. É porque não estudou, porque deram golpe nele, porque o sócio enganou, é porque ele não... É a economia, é o país. Toda pessoa que é derrotada, ela apresenta um porquê. Ela tem um bom motivo para o resultado dela. E para onde ela vai com isso? Lugar nenhum. Ela só fica aí apresentando, contando para todo mundo, minha vida está assim, porque lá em 1979 eu tive uma situação assim e não sai do lugar. E Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Foi pela fé que ele fez isso. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão.
Mas mesmo assim, ele estava pronto a oferecer o seu único filho, porque ele creu. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, é que você terá descendentes. Pessoal, isso daqui é muito incrível. Ele ficou com o que Deus tinha dito. Deus disse que me daria descendentes. Se Ele está me pedindo, Ele vai resolver isso, Ele vai ressuscitar. É uma coisa incrível. Ele não pensou como muitos falam, mas Deus deu, agora Deus tirou de mim. Deus vai me dar, agora vai me tirar. Deus está brincando comigo. Deus está me de sacanagem comigo. Não, isso que é incrível. Por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque, porque no coração dele ele entregou. Ele entregou, quando ele levantou o cutelo lá para matar, para sacrificar o Isaque. E Deus não deixou. Ele voltou. Deus recebeu o sacrifício. Agora sei que você teme. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro de Jacó e Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou em sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito. Ele creu que Deus cumpriria a promessa que havia feito de levar aquele povo para a terra deles. Então ele falou, ele creu, ele tinha fé. Falou da saída e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Leve os meus ossos, não deixe aqui. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Com a fé nós temos atitudes corajosas. Com a fé nós temos atitudes que pouquíssimas pessoas estão dispostas a arriscar. Mas com Deus, a gente nunca se arrisca. A gente simplesmente crê, porque Deus nunca desampara. Deus nunca vai abandonar, Deus nunca vai deixar você se dar mal. Porque eu estou fazendo para agradar a Ele. Então é isso. Essa é a fé. Isso não precisa de fé para ter uma coisa toda certinha e segura. Isso é lógico. Mas a fé é você se jogar. É fechar o olho e ir. Bom, é Deus que está me guiando aqui, eu vou acreditar. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo dos prazeres do pecado. Nossa vida é tão curta. Se a gente não plantar a coisa certa para a eternidade, é tão curtinho, não vale a pena. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. A nossa glória é muito maior, os nossos tesouros são muito maiores, ninguém dá mais do que Deus. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa, futura. Os olhos fixos na recompensa futura. Futura, intencionalidade, é o que a gente está falando agora o tempo todo. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé. Você vai passar sangue na porta e vai te proteger de alguma coisa? É pela fé. Mas Deus disse que é para fazer isso porque vai passar o negócio. Para, Moisés. Daí você está de exagero. Para com isso. De repente vai morrer, ou morre todo mundo, ou morre ninguém, ou que história é essa? Aí você fala para passar um sangue, ou seja, vai lá ungir. Vai lá crer, vai lá ungir a sua empresa. Coloca a foto aqui que você quer. Para, que bobagem. Isso daí não serve para nada, isso daí é bobagem. O que isso chama, pessoal? O que isso chama? O que isso chama? Fala.
Fala. Fé. Foi pela fé. Pela fé você vai lá, você unge. Pela fé você vai lá e visita o decorado. Pela fé você vai lá e faz o test drive. Pela fé você já compra a caminha do bercinho. Pela fé você toma atitudes que você age. Eu creio, Senhor. Eu estou olhando para uma visão de futuro. Eu creio, eu posso não viver isso agora, eu posso não ter como isso agora, mas eu estou agindo pela fé. Eu estou agindo pela fé. Eu creio na sua palavra, eu creio naquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Eu não vou ficar olhando, mas como, Senhor? Mas como assim? Peraí, de que jeito? É pela fé. É pela fé que eu vou agir, que eu vou sonhar, que eu vou declarar, que eu vou perseguir aquilo. Tudo é pela fé. E olha os resultados que nós estamos aqui discorrendo. Os resultados que essas pessoas tiveram pela fé. Cadê? Onde eu parei? 29? Foi pela fé? Não. Ele mandou marcar o sangue nas portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Olha a diferença. A diferença de ser justo e ser ímpio. Fracasso, o justo vai, o justo vence, o justo avança, porque o justo tem agido com justiça. O justo tem deixado o Espírito Santo descer e se estabelecer. E não vivendo de qualquer maneira, uma pessoa que finge que é justa, que conhece a palavra, mas não pratica a palavra. Aí não vai mesmo. Aí vai atravessar e vai ser engolido pelo mar mesmo. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó. Depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Você está tocando de roda em volta de uma muralha lá, andando em volta de um trem, parece que não tem sentido. É pela fé. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido, que não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram, fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Fala comigo. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Olha aí. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Se você se sente fraco, quando eu ajo pela fé, eu me torno forte. Se você acha, eu não consigo, eu não posso, isso é de longe demais, está difícil, está distante demais para mim, você se torna forte. Isso é fé. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, outros acorrentados e jogados na cadeia, outros foram mortos a pedradas, outros cerrados ao meio, outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. E hoje em dia um frio faz a pessoa já parar de buscar a Deus. Hoje em dia uma má notícia faz as pessoas pararem de buscar, desistirem. Qualquer coisa. Aqui os caras eram cerrados, andava com roupa de pele, sofrendo todos os perigos, as situações. A gente vê lá os discípulos apanhando
e felizes, porque eles foram dignos de sofrer pela palavra, pelo Evangelho. E hoje muitas vezes as pessoas têm vergonha de simplesmente ser honesto, íntegro no seu trabalho. Tem medo de crítica de parente, medo de crítica de gente de rede social, tem vergonha de postar coisa de Deus. A gente precisa analisar, pessoal. A gente precisa analisar o nosso dia a dia. A gente olha aqui, nossa, que homens fantásticos. Os caras foram cerrados ao meio, para não negar a fé. Eram mortos, lá nos shows, lá no Coliseu. E muitos negam Jesus assim por uma foto. Nega Jesus num TikTok. Nega Jesus com medo de uma crítica de um parente. Nega Jesus numa crítica de rede social. De alguém que muitas vezes não viu nem a cara dele. A pessoa nega Jesus. Nega Jesus numa bobagem, numa coisa idiota. Por uma covardia. Nega por uma mentira, para fechar um negócio. Nega Jesus. Tudo isso é negar Jesus. Porque eu não sou mais testemunha do Senhor. Eu estou sendo um mundano, um ímpio. Eu estou agindo igual a todo mundo. Eu continuo mexendo com coisas erradas. Eu continuo deixando entrar coisas erradas na minha vida. Isso é incredulidade. Pela fé, andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Fala comigo, o mundo não era digno deles. O mundo não merecia essas pessoas. Será que nós temos trabalhado para Deus olhar para nós dessa forma? A gente precisa analisar com muita seriedade isso. Nós temos trabalhado para Deus olhar para nós. O mundo não é digno dessa pessoa, não. O mundo não é digno de você. Porque esse mundo está muito perdido, muito bagunçado, muito ingrato, muito injusto. Ou seja, está saindo a diferença. No meu caráter, na minha visão das coisas, nas minhas atitudes intencionais. Eu estou assim, me destacando assim, para a glória de Deus de uma forma tremenda. Então o mundo não era digno deles. Qual que é a perseguição do mundo com os cristãos? Porque a gente quer manter a família, porque a gente quer manter o casamento, que a gente quer ensinar os filhos os valores certos. Quais as perseguições? Se parar para analisar friamente, o que justifica essa perseguição? É a perseguição contra o próprio Jesus. Por quê? Qual a perseguição? Porque isso é aquilo? Não. Nós abraçamos as pessoas, nós amamos as pessoas, mas nós não amamos o pecado. É simples assim. Então, para esse mundo, e para muitos crentes que creem, não sei no que, menos na palavra, são os ursinhos carinhosos aí que aceitam qualquer coisa, que tudo tem medo da acusação das pessoas, porque tem esse povo que grita alto e tem os covardes que aceitam as pressões. Então tem que abraçar tudo. Então não tem mais diferença entre igreja e mundo em muitos lugares, em muitos corações, em muitas famílias, em muitos casamentos, porque não tem mesmo. A pessoa não se faz diferente. Essas pessoas aqui que a gente está lendo, fanáticos, exagerados, né? Esse povo aí, louco. Bom é o jeito que as pessoas estão vivendo, né? Essa receita assim que tem dado muito certo, receita para o fracasso. Famílias não tem mais diferença de separação de crente e de não crente. Filhos rebeldes, bagunçados igual tem na família do ímpio, não tem diferença nenhuma. Então qual é a perseguição? Perseguição é justamente isso. Os diferentes, os que se destacam, os que têm uma vida tão convicta, uma fé tão convicta, que nada tira isso dela. Por que a gente vê esses homens aqui, essas mulheres, perseguidos como eles foram? Porque eles não se dobraram.
Eles não se dobraram àquela visão mundana, não se dobraram àqueles costumes, não se dobraram àquela cultura desgraçada. Daniel foi perseguido o tempo todo até por conta de que ele queria orar. Por quê? Porque não tinha onde pegar o cara. Porque ele era excelente em tudo. Porque ele não queria se dobrar. Sadraque, Mesaque e Abednego literalmente não se curvaram diante de ídolos. Então essa é a diferença. Quando a gente não se dobra, quando a gente não se curva diante das pressões, a gente faz pela fé. A gente se dobra de joelho para Deus, mas a gente não se dobra para circunstâncias, para pressões de homens, de pessoas, de mundo, de influências negativas. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós. Ou seja, ninguém recebe o que acredita que vai receber, a gente recebe sempre muito melhor, muito mais do que nós fazemos, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Então, olha, a gente falou de tantas pessoas aqui, e nós precisamos analisar isso. A prova da mudança é justamente esse arrependimento. Eu não vou retroceder. Eu vou fazer pela fé, eu vou crer, eu vou assumir isso, eu não volto atrás, eu vou acreditar no Senhor, eu vou ser intencional, vou continuar insistindo na coisa certa, eu não vou voltar atrás. Ou seja, houve mudança, houve arrependimento. Eu não concebo voltar à antiga obra, à antiga vida. A bispa tem uma frase que ela fala assim, ó, não tem mudança sem deslocar a coxa e sem queimar a boca. A mudança de Jacó foi naquele momento que ele enfrentou o anjo. E ele se achava autossuficiente, ele fugia das coisas, e Deus colocou uma trava nele, física inclusive, que ele ficou mancando, ou seja, ele nunca mais vai poder correr, ele vai precisar depender do Senhor sempre. E nós vemos aquela passagem da tenaz, onde o anjo pega e coloca na boca do Isaías, que ele conhece o Senhor, que ele se reconhece como um pecador, como uma pessoa de lábios impuros, como uma pessoa que estava lá falando, ai de vocês, arrependam-se, mudem. Aí ele se deu conta de quanta coisa errada que ele estava também fazendo na vida dele. Então não tem mudança sem deslocar a coxa e sem queimar a boca. São mudanças, dependência, autoconsciência, autoconhecimento, consciência do Senhor, atitudes, mudanças no coração. E é o que nós falamos no começo, todo testemunho começa dentro, todo testemunho começa no coração. Então, pessoal, que essa palavra você tenha absorvido ela e analisado. A gente deu vários exemplos aqui da Bíblia e da nossa vida. Nós somos testemunhos do Senhor? Nós podemos ser testemunhas do Senhor realmente? Em todo o mundo? Em todos os confins da terra? Porque esse testemunho precisa começar no coração. Porque só vai aqui fora acontecer o reflexo do nosso interior. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Pega o seu propósito, por favor. E eu peço que você fale com o Senhor neste momento. E que você analise. O seu testemunho tem glorificado a Deus? As suas atitudes têm sido intencionais? Você tem perseguido um padrão elevado? Qual tem sido o seu padrão? Eu tenho testemunhado primeiro dentro? O testemunho tem começado aqui dentro? Analisa isso na sua vida. Você é uma pessoa que às vezes percebe que às vezes não tem aquela credibilidade diante de algumas pessoas? Será que não é porque não está faltando um bom testemunho? Será que não está faltando aí uma atitude intencional?
Será que não está faltando viver pela fé? Agir pela fé? Declarar pela fé? Perdoar pela fé? Lutar pela fé? E não anda, para, vai e volta. Luta, desiste. Começa, para. Nós precisamos resolver isso de uma vez por todas. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Eu nunca vou ser um testemunho vivo, eu nunca terei poder se não tiver o Espírito Santo. Não dá para eu começar uma coisa e depois retroceder, não dá para o Espírito Santo descer sobre mim, depois eu criar um meio para ele sair de novo, ir embora. Então esse poder, ele vai acontecer quando ele descer e ficar na minha vida. E fazer parte da minha vida. Então receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então o Espírito Santo precisa vir e permanecer. Aí eu recebo poder. Aí eu recebo graça. Aí eu tenho coragem para agir. Aí eu tenho força para lutar. Então eu peço que você, neste momento, que você peça ao Senhor, você chame o Senhor para a sua vida, que você faça um pacto com Ele de vida. Nós vemos aqui esses homens, eles esperavam por algo maior, eles tinham uma visão de futuro, eles podem não ter visto tudo que aconteceu. O Abraão só viu o filho dele, mas na cabeça dele ele já viu milhões e milhões de pessoas, o povo de Deus. Ele enxergou o povo de Deus, que começou na vida dele com um filho. Às vezes a gente pode pensar, né, que por que Deus não fez Abraão como Jacó, por exemplo, né? Com tantos filhos, o negócio indo assim, embora. Porque se fosse assim, ele não seria o pai da fé. Porque ia ficar muito tranquilo, muito fácil de ver. Tantos filhos, netos, meu Deus, está acontecendo tão rápido. E Deus é tão incrível que Ele pega um velho, uma velha e dá um filho para eles. E fala que ele vai ser o pai de uma nação. É muito doido isso. Ele falou, Moisés, manda o povo colocar sangue nas portas aí. Isso daí vai ser o impedimento de ter morte na casa deles. E ele creu. E o povo creu. Porque o povo obedeceu. Então não adianta um crer. Se você não passa a credibilidade, a fé, o testemunho, vai morrer em você, não vai acontecer. Vai ser uma árvore que não deu fruto, que não deixou um legado, uma continuidade. Por isso é tão importante nós deixarmos um bom testemunho na vida dos filhos, dos amigos, dos familiares, das pessoas que passam por você. Não apenas aquela pessoa que você tem algum interesse. Não, todas as pessoas. Você vai lançar sementes, você não sabe qual vai germinar. Mas será que eu estou lançando a semente certa? Do trigo ou do joio? Elas são parecidas. Mas o resultado é totalmente oposto. Então tome essa decisão, pessoal. Tome essa decisão. Muitos não têm resultado na vida porque não foram um exemplo no mundo espiritual. Se eu não for exemplo, testemunho no mundo espiritual, eu não vou ser exemplo no mundo físico. As pessoas não serão afetadas, as orações não serão respondidas. As pessoas que estão perto de você não vão vencer, não vai haver mudança. Porque a mudança começa em mim. Começa aqui dentro. Começa no meu coração. Então tome essa decisão. Comprometa-se com o Senhor. A gente leu o capítulo inteiro de Hebreus 11. E estava muito claro que eu não tinha tempo ainda para falar de tantas outras pessoas que foram impactantes na história. Mas as coisas não precisam ficar só no passado, porque o Senhor continua sendo o mesmo. A palavra continua sendo a mesma. E a fé continua sendo a mesma. Então desenvolva isso. Tem essa sede, essa fome. Senhor, eu vou desenvolver. Senhor, eu vou ser intencional. Eu posso não enxergar nada, mas assim como esses homens,
Essas mulheres saíram de lugares, tiveram atitudes, porque elas tinham uma visão de futuro, elas simplesmente creram. Como Abraão, ele só tinha um filho, e o Senhor disse que ele seria pai de multidões, no entanto pediu ele para sacrifício, ou seja, aparentemente ia zerar tudo na vida dele, acabar tudo. Mas não vai acabar. Não vai acabar, Deus nunca desampara. Tudo que nós fazemos para o Senhor, o benefício vem primeiro para nós. Tudo que você faz em obediência ao Senhor, o benefício vem primeiro para você. Então creia nisso, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor. E nós cremos, meu Pai, na Sua palavra. Nós cremos, meu Pai, que cada um que está aqui tomou decisões, vai agir por fé, vai agir de forma intencional. Aquilo que para ela, Senhor, era um desafio tão gigantesco. Aquilo que para essa pessoa, meu Pai, era uma dificuldade tão complexa, Senhor. Ela decidiu crer. Ela decide crer, ela decide obedecer, ela decide plantar, ela decide ser intencional. Ela não vai mais apresentar desculpas, motivos, razões. Ela simplesmente vai fazer, Senhor. Porque o Senhor colocou no coração dela isso. Ela vai plantar, ela vai seguir, ela vai praticar a boa obra. Ela vai ser testemunha do Senhor, meu Pai. Ela vai ser testemunha do Senhor nesse casamento, diante dos filhos, diante da família, no trabalho, ela vai na vida. Ela vai fazer, meu Pai, como nós falamos, coisas que parecem sem sentido, sem nexo. Ela vai lá, ela vai crer, ela vai projetar, ela vai ungir, ela vai declarar, ela vai abençoar, ela vai tomar decisões, Senhor, porque ela tem uma visão. Ela tem uma visão e ninguém dá mais do que o Senhor. Tudo que nós achamos que nós queremos, o Senhor vai dar muito mais do que nós queremos, do que nós pedimos, do que nós imaginamos, porque o Senhor é um realizador de sonhos. Mas o Senhor primeiro precisa enxergar nos corações esse testemunho, essa atitude interna para que se manifeste externamente. Eu te peço, Senhor, derrama sobre cada um, Senhor, a graça que nós precisamos, a força que nós precisamos, porque nós acabamos de ler, Senhor, esses homens e essas mulheres se sentiam fracos, mas se tornaram fortes. Estavam em desvantagem, mas venceram exércitos numerosos, poderosos, Senhor. Então nós podemos nos sentir até pequenos, mas o Senhor não nos enxerga assim. O Senhor nos enxerga com grande potencial, com grande poder, com grande graça. Então eu te peço, Senhor, abençoa o seu povo, livra, guarda, fortalece, responde, Senhor, cada um que está aqui conosco, cada um que está pela transmissão, que o Senhor possa restaurar corações, ânimo, energia, realizar sonhos, meu Pai, projetos, visão de futuro, que tudo que ela colocar, meu Pai, ela seja poderosa, que ela alcance muito mais do que ela imaginou, Senhor, para a glória do Senhor, porque tudo é para a glória do Senhor. Esses homens aqui, essas pessoas que nós falamos, o testemunho dela glorifica o Senhor. Mas quem teve que tomar as decisões foram elas, naquele momento, naquele tempo. Então nós tomaremos, meu Pai, tomamos decisões a partir deste momento, para glorificar o Senhor, para que o Seu nome seja glorificado, meu Pai, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Obrigado por essa palavra, por essa mensagem. Obrigado pelas bênçãos, meu Pai. Obrigado pelos testemunhos. Obrigado pelas vitórias, pelos rompimentos. Obrigado, Senhor, pelas transformações, em nome de Jesus. Porque pela nossa fé nós já cremos em todas essas vitórias, para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus querido. Muito obrigado, nós te amamos e desde já, meu Pai, tomamos posse de cada oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém.